Opa, galera! Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Hoje a gente está começando mais um episódio da série do Stamp 2 ao Stamp 1. Eu estou aqui novamente com a Marcela Menezes da M2 Academy. E aí, Marcela, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigada de novo pela oportunidade de convite. Gil, obrigada. Quase Stamp 4 já, né, Gil? Quase Stamp Quase 4. Stamp 4. Imagina, eu agradeço eu. Isso aí, então a gente já vai apresentar aqui o Gilmar Hinching. Difícil, hein? Parabéns. É difícil de pronunciar. É isso aí. O Gil, ele chegou aqui como estudante, o famoso Stamp 2, e agora ganhou o Stamp 1, né? Ganhou não, né? Conquistou o Stamp 1 em contabilidade, não é isso? Isso. Critical Skills. Critical Skills. E agora realmente já está chegando no Stamp 4. Isso aí. Então a gente vai contar um pouco dessas nuances aí, como é que foi essa história. Estes episódios são mais para inspirar e informar as pessoas de como é que funciona essa busca e, quem sabe, né, ajudar alguém que também está passando pela mesma situação, que não é fácil, né? Não é, nem um pouco. É isso aí. Ó, então, galera, este podcast está sendo feito em parceria junto com a M2 Academy, junto com a Marcela Menezes. A gente vai falar um pouco mais aí no final sobre isso, mas se você quiser já saber mais informações de como funciona a consultoria de carreira para alavancar a sua carreira aqui na Europa, entre aí em contato com a M2 Academy. A gente tem um link que vai direto para lá, que é boulderpodcast.com/M2. Você entrou nesse link, você vai direto para o WhatsApp deles e vai tirar suas dúvidas aí sobre a sua carreira aqui na Europa. Não é isso, Marcela? Exatamente, gente. Vem falar com a gente. Como eu sempre falo, né? Eu, apesar de já ser 6 anos com vocês, ainda estou na linha de frente. Tenho um grande carinho por todos os brasileiros, todos os Spanishes que estão na Irlanda, na Europa, tentando um lugarzinho ao sol, né? Conseguir ficar no país aí dentro da área de formação, principalmente os Stamp Tools, porque eu sei que é uma realidade mais difícil de se conseguir emprego, o intercambista, né, de inglês, mas tem lugar para todo mundo, tendo a estratégia certa, o caminho certo, insistência, a gente consegue, tá? Então venham falar aí comigo para eu poder ajudar vocês de alguma maneira, beleza? Isso aí. Então vamos lá. Gil, o que você fazia no Brasil? Você já trabalhava com contabilidade, já tinha bastante experiência na área. Em que estágio da carreira você estava? Então, no Brasil, eu era técnico em contabilidade. Eu comecei a trabalhar nessa área de contabilidade, eu tinha 16 anos. Hoje eu tenho 38. Então, eu comecei com 16 anos. Na minha cidade, eu tinha... O irmão do meu cunhado, ele tinha um escritório de contabilidade e ele me chamou para trabalhar lá como ele precisava de alguém para fazer cobrança, fazer serviço de banco. Era o chamado office boy na época. Sim. E aí, dentro do escritório, eu comecei a ter oportunidade de aprender ali, brincar com os números, né, auxiliar ali os departamentos, e eu comecei a me envolver na área. E então, em um determinado ponto, assim, eu me encontrei assim com a contabilidade. Eu estava trabalhando, eu já estava fazendo todo o processo, mas eu não tinha formação. Eu meio que aprendi naquela época a contabilidade trabalhando. Eu tive um caminho um pouco diferente do convencional na área de contabilidade. E aí, o engraçado é que depois eu estava terminando a minha graduação em administração de empresas no Brasil, porque eu consegui uma bolsa integral na faculdade na época, então eu acabei fazendo administração e deixei a contabilidade um pouco de lado. Só que como aqui tem os órgãos regulamentadores da profissão, a gente tem no Brasil, no Brasil é o CFC, que é o Conselho Federal de Contabilidade. O Conselho Federal de Contabilidade acabou lançando uma nota lá, num determinado ano, acho que foi em 2012, que o próximo ano seria o último ano para quem era técnico em contabilidade de conseguir fazer parte do CRC apenas como técnico. Após aquele ano, somente bacharelados poderiam. Então eu pensei, nossa, é agora, né? Eu vou ter que fazer, né? Porque você já tinha experiência na área e aí você só queria formalizar aquilo para ter ter a minha credencial, para ter a minha carteirinha lá do CRC. Então, o que aconteceu? Eu comecei a procurar curso. Eu preciso fazer um curso de contabilidade que me dê esse diploma rápido para que eu possa fazer a prova do CRC em tempo. Sim. Então, eu sou do Rio Grande do Sul,
eu consegui uma escola que tinha um curso de contabilidade legal também, pelo como que chama, não é o MEC. Os cursos profissionalizantes não são regulamentados pelo MEC, são pela Secretaria da Educação, alguma coisa assim. O órgão lá que Exatamente. regulamenta. Então, aí eu me matriculei nessa escola, eu fiz o curso de contabilidade em 1 ano, consegui meu diploma, apliquei para fazer o teste do CRC, passei, eu só tinha uma chance, porque era o último exame, se eu reprovasse eu não poderia mais fazer o CRC, não tinha jeito. Aí depois, se eu quisesse, só com bacharelado. Passei no exame, aí eu consegui a minha credencial do CRC. E aí eu continuei trabalhando com contabilidade. Só um spoiler depois, essa credencial mudou a sua história aqui também, né? Exatamente. Então é muito importante, assim, a gente está falando que é uma coisa... Parece, às vezes quem está ouvindo aí, e se a pessoa for da área de contabilidade, às vezes acha que não é tão importante nesse caso, mas é realmente, né? Vai fazer uma mudança na sua carreira aqui na Irlanda também. Sem eu saber, eu estava conseguindo algo que ia mudar minha vida lá na frente. Isso aí. Então, aí você passou... Passei. E aí continuou, então, trabalhando na área? Continuei trabalhando na área, terminei também minha graduação em administração de empresas, continuei trabalhando na área, só que no Brasil eu trabalhava em escritórios de contabilidade. Eu nunca trabalhei para empresas, sabe? Sim. Então, assim, por exemplo, no escritório de contabilidade, como funciona? Ele tem uma carteira com vários clientes. Clientes que não têm o próprio contador contratam o escritório de contabilidade. Então, eu tinha uma carteira lá de clientes que ficavam sob minha responsabilidade e eu fazia a contabilidade deles. Só que aí, acho que foi em 2014, eu terminei minha graduação em 2014, e aí eu estava muito envolvido pela administração, apaixonado pela administração, que era uma coisa mais abrangente, e eu pensei, eu quero uma folga de contabilidade. Muito número. Muito número, tô de saco cheio de contabilidade, não quero mais. Resolvi abrir uma empresa. Aí eu abri uma agência de turismo lá no Brasil. Só que era uma agência assim, mais voltada para um público diferenciado, assim, que era um público universitário. Então eu comecei a promover mochilões pela América do Sul. Comecei a fazer coisas pequenas, assim, viagens para Argentina, Uruguai, e começou a dar muito certo. E aí eu comecei a expandir a empresa e a gente começou a fazer viagens ali para o Peru, Colômbia, Argentina, Patagônia, então ia atingir o público universitário que curtia muito, assim, viagem de férias e tudo mais, turismo de aventura. E aí eu fiquei trabalhando, só que tinha uma coisa que me frustrava muito nas viagens, porque às vezes eu ia junto nas viagens para acompanhar, e algo lá me frustrava muito, que era a comunicação. Eu comecei a conhecer pessoas de outros países, eu falava português e espanhol, mas eu chegava lá e eu encontrava uma barreira, que era o inglês. Não falava inglês. Não falava inglês. E aquilo começou a me incomodar muito. Começou a me incomodar. E eu era apaixonado por viagem. E eu também me sentia muito seguro para viajar para outros países que não falassem espanhol ou português, porque eu ia me deparar com a barreira do inglês também. Então foi aí que eu comecei a cogitar a possibilidade de um intercâmbio. Então... Mas neste período você queria continuar com a agência e tudo mais, você não sonhava, vou para a Irlanda, vou trabalhar lá, não era nada disso? Não. Eu queria aprender o inglês. Eu queria aprender o inglês para continuar viajando, tocando a minha empresa. A minha empresa estava indo bem, assim. Então esse era o estágio da minha carreira. Eu estava numa fase empreendedora da minha vida e o negócio estava fluindo. Eu estava ganhando dinheiro com isso e tudo mais. Mas estava frustrado com a questão do inglês. Eu queria avançar, eu queria explorar mais e eu queria quebrar essa barreira do inglês. Então, foi aí que eu decidi fazer o intercâmbio. E aí você veio para cá realmente como aquele estudante clássico mesmo, né? Exatamente. Na verdade, é até engraçado, assim, porque foi simplesmente um dia, assim, que eu acordei estressado, assim, não, gente, agora eu preciso mudar minha vida. Fui trabalhar, na frente do escritório que eu trabalhava tinha uma agência de intercâmbio. Um dia eu saí no horário de almoço, fui até a agência de intercâmbio e falei lá para a menina que estava atendendo, então, eu queria ver quais opções de intercâmbio que você tem. Então ela veio para explicar para mim, ela disse, você tem ideia de alguma coisa? Aí eu falei, eu não sei, me mostra aí, Nova Zelândia, Austrália, Canadá. E eu lembro que assim, que era caríssimo, assim, a questão de visto, de comprovação financeira toda que você tinha que dar, eu fiquei um pouco chocado, assim, porque a conversão, na época que eu comecei a vir para cá, a conversão já estava alta, estava tipo assim, €1, R$5, alguma coisa assim. Então eu disse, nossa, é caro, né? Eu falei para a menina, e aí a menina falou para mim assim, você já nunca pensou na Irlanda?
Aí eu disse, Irlanda? Mas a Irlanda fala inglês na Irlanda? Daí ela disse, fala inglês na Irlanda. Eu disse, caramba, me mostra aí. Aí ela me mostrou as opções que tinham de intercâmbio. E aí foi quando ela me explicou. Eu não sabia de nada, como que funcionava. Ela me falou que tinha a opção de 8 meses para estudar inglês aqui e tudo mais. E aí eu, na minha ingenuidade, 8 meses eu vou aprender a falar inglês. Vou lá, faço o inglês, volto para cá falando inglês legal e continuo minha vida, né? Aí eu falei, então tá, fecha aí. Eu tava com o dinheiro, fechei. Tudo certo, com 1 ano de antecedência. E comecei a me preparar para vir para cá. Aí eu vim para cá em setembro de 2016. Para minha primeira escola de inglês. Faz tempo aí já. Faz um tempinho. Vou fazer 8 anos na Irlanda esse ano. Então, aí quando você chegou aqui, você trabalhou de quê? Então, vim aqui, né, com o dinheiro contado, com os 3.000 euros lá de comprovação, um pouquinho mais. E assim, no começo, eu quis curtir aqui, né? Comecei a curtir, eu nem estava procurando muito emprego, porque já tinha todo aquele estresse de conseguir acomodação, de escola, de documentação, que quando a gente chega aqui é um estresse, né? Então, eu comecei a curtir demais. Eu ia pra festa, saía fazer tour, assim, no final de semana, ia pra Gal, enfim. Queria só viajar. Viajando. Gastei dinheiro. Eu lembro que eu cheguei aqui em setembro, aí era quase em dezembro, assim, eu não tinha conseguido emprego ainda, eu nem tinha procurado muito emprego, e eu vi que o meu dinheiro tava acabando. Caraca, eu preciso conseguir um emprego agora, né? Porque o dinheiro tá acabando. Aí comecei a aplicar para trabalho. Aí eu lembro que um menino da minha escola que me indicou meu primeiro trabalho aqui foi como cleaner. Eu consegui uma vaga de cleaner na UCD, na universidade lá. Tinha uma galera brasileira que trabalhava lá naquela época. Eu lembro que tinha um ônibus que saía de manhã, acho que às 5 da manhã. E o ônibus era um ônibus desses amarelinhos normais, um ônibus normal de linha. Mas era cheio só de brasileiro que ia trabalhar no CID, porque as aulas lá começavam, acho que 8 horas da manhã, e as salas de aula tinham que estar, né, limpinhas, tudo tinha que estar limpinho para os alunos, né? Então a gente ia muito cedo. E aí foi meu primeiro emprego. Não era nem 20 horas por semana, eram 15 horas por semana. Caramba. Então foi meu primeiro emprego, assim. Eu lembro que foi bem engraçado, inclusive, na entrevista, porque eu não falava inglês. Foi aquela coisa, a menina me fazia entrevista lá e eu respondia sim para tudo. E deu certo. Mas aí você tava nesses empregos só para pagar as contas mesmo, né? Exatamente, Então, para sobreviver aqui os 8 meses, né? Eu tava indo na escola de inglês. A questão da escola de inglês era difícil para aprender o inglês também, porque tinha muito brasileiro. Então, desde aquela época já era, né? Eu lembro que eu não esperava, eu cheguei na escola de inglês, assim, eu vou dizer que tinham 10 alunos, acho que 8 eram brasileiros e tinham 2 mexicanos. E aí depois eu morava com brasileiros também, então era bem complicado, assim, foi um desafio também para mim a questão do inglês. E aí a questão dos trabalhos foi mesmo para me manter aqui. Eu trabalhei como, o primeiro emprego foi de cleaner, depois eu trabalhei também como cuidador de idosos um tempo, mas foram pouquinhos meses, assim, porque eu não gostei muito do trabalho, pra falar a verdade, porque era muito chocante, assim. Não é pra todo mundo. Não é pra todo mundo, assim, tipo, porque eu tenho uma coisa assim que eu me apego às pessoas. E aconteceu um dia comigo que um dos clientes que eu tinha, eu acabei me apegando com ele, um dia simplesmente eles me ligaram, ele faleceu, você não vai mais. Caramba. Aí eu saí. Aí depois disso eu comecei a trabalhar em bar, eu trabalhei como floor staff, e depois acabei trabalhando na Dices como bartender. Trabalhei na Dices até a pandemia, quando a pandemia fechou. E aí eu fiquei sem trabalho. Caramba. Então, aí você ficou esses 2 anos dos cursos de inglês trabalhando aí nesses empregos. Exato. Aí depois dos 8 meses, obviamente, eu quis continuar aqui, eu não queria ir embora, até porque o inglês estava ruim. E eu gostei de morar aqui, a possibilidade que você tinha aqui, a questão de poder de compra. Eu comecei a perceber, não, aqui é legal, tem uma condição de vida melhor aqui. E aí eu comecei a ver, agora tá difícil, mas lá pra frente, né? Aí eu comecei, não, eu vou ficar aqui, vou investir em mim, vou me dedicar ao inglês, de repente, depois que terminar o inglês, vou fazer uma faculdade, alguma coisa, e vou continuar aqui. E aí eu fiquei fazendo estes trabalhos, porque eu via pra mim assim que, sem o inglês eu não tenho condição de aplicar, por exemplo, para o trabalho na minha área. Então, eu precisava buscar a fluência. Então, você já sabia que um dia, talvez ali, poderia até procurar um trabalho na área, mas ainda estava com medo por causa do inglês. Por causa do inglês, eu não me sentia confiante com a questão do meu inglês. Não me sentia.
Tá, olha, eu sei que a gente vai falar sobre isso, mas hoje em dia, pensando com a cabeça que você tem hoje, você acha que aquele seu inglês da época era realmente ruim para aplicar para uma vaga ou você poderia ter aplicado antes? Eu vou dizer que dava. Dava para aplicar. Porque hoje, assim, trabalhando na área, eu vejo pessoas que entram, por exemplo, na empresa, assim, que têm um inglês muito pior do que o inglês que eu tinha lá e elas conseguem trabalhar. Você tendo um inglês básico, mas se você tem a profissão, se você tem as skills que a empresa precisa, você consegue. Eu acho que é uma questão, assim, mesmo de motivacional e de você confiar em você. E de preparação também, acredito, sabe? Ô Marcela, você vê isso ainda, gente que tá com o inglês ali intermediário para avançado, mas na cabeça da pessoa o inglês é muito ruim? Nossa, demais, demais. O pessoal se critica muito, porque se comparam com nativo, né? E aí, e aí Você se fica uma comparava, comparação um gente? pouquinho desleal. Cara, eu vou te falar assim, ó, eu acho que eu não me comparava com nativo, mas o que eu percebo, assim, entre a comunidade brasileira, é que a comunidade brasileira não é nem uma questão de competição, mas ela se cobra muito por questão dos outros brasileiros, porque eu vejo assim, ó, que o pessoal que é nativo, se você fala um inglês básico, pra eles já tá maravilhoso. Eu cansei, assim, tipo, na época, assim, que eu não tava me sentindo confidente com o meu inglês, de eu conhecer irlandeses, e eles falavam, teu inglês tá muito bom. Mas aí o que eu comecei a mudar meu mindset? Eu pensava assim, por exemplo, se um gringo for pro Brasil, ele vai falar um português, ele nunca vai falar um português igual o meu. É. Mas se ele falar um português básico, ele conseguir comunicar, eu vou achar maravilhoso. Então eu acredito que na cabeça deles é a mesma coisa. Então é uma questão assim de você pensar por esse lado, eu acredito. Eu Exatamente. te interrompi, Marcela, desculpa, pode continuar aí. Eu ia falar exatamente o que o Gil falou, exatamente isso. A gente tem um grau de aceitabilidade, né, quando uma pessoa não é do mesmo idioma que a gente, né? E da Sim. mesma maneira que o brasileiro aceita, o irlandês também. Eu não vou te falar de outras culturas, porque a gente escuta, né, de algumas culturas que o brasileiro não tem essa recepção. Mas o irlandês, ele aceita, ele se esforça para entender. Às vezes eles até sabem palavras em português também, né? Sabe? Então, o brasileiro tem que se liberar um pouquinho, não se cobrar tanto, e essa competição entre os brasileiros mesmo é perca de tempo, gente, é perca de Uhum. tempo. É Não tem pra verdade. quê. É. E então, aí tinha essa questão do inglês, tudo bem, isso era uma coisa ali que tava, realmente você precisava talvez melhorar, mas melhorar não para ficar perfeito, né? Melhorar só porque você gostaria de falar mais fluentemente e tudo mais, né? Uhum. Para ter mais esmero ali na comunicação. Exatamente. E aí, então, mas não estava se sentindo confiante ainda, terminou ali o seu período de estudante de inglês, né? De Fez inglês. faculdade, foi Uhum. isso? Isso. Aí o que acontece? Aí, a minha vida aqui na Irlanda sempre teve coisas assim atípicas, né? Eu terminei o curso de inglês, eu terminei no nível avançado, mas eu não me sentia avançado. Não me sentia avançado, não me sentia confidente. Sim. Mas terminei no nível avançado. Aí então eu queria continuar aqui. Não, agora eu vou fazer uma faculdade. Aí eu entrei numa faculdade de contabilidade. Seriam 4 anos na faculdade. Uma faculdade mesmo, não era uma pós, não, uma graduação. Uma graduação, um bacharelado, 4 anos. Só que aconteceu eu fiz um semestre lá e no segundo semestre eu já estava por aqui da faculdade. A faculdade era muito ruim. Os professores eram muito ruins. Os professores... óbvio, eu não vou citar o nome da faculdade, mas era uma faculdade muito ruim. E eu não estava feliz com a faculdade, eu estava desmotivado, os professores, a escola era bagunçada. Eu não me sentia motivado e então eu comecei a me desanimar com a Irlanda naquele período. E eu pensava, quer saber? Vou desistir da faculdade. Eu tinha ganho 1 ano de 1G, porque daí a faculdade são 4 anos, você tem que renovar todo ano. Sim. Então, Ô, Gil, na verdade, são posso te 3. fazer uma pergunta, uma Sim, curiosidade? Mas se não sim. for ético falar, você não fala, tá? Os Tá. professores da faculdade eram nacionalidades diversas? Eram irlandeses? Era o quê? Não Eu eram fiquei irlandeses. curiosa. Eram Eram irlandeses. irlandeses? Uhum. Tá bom. Era só Mas curiosidade. assim, cara, era uma faculdade assim que a galera ia só pra visto mesmo. Sim. Então, tipo, eu tava vendo que eu não tava aprendendo nada. E só que assim, você não aprendia nada, só que eu também ficava muito difícil. Tinha algumas disciplinas que eram muito difíceis assim também. Eu tinha muita dificuldade para fazer os assignments. As provas, por exemplo, tinha uma disciplina que eu tava fazendo que era de direito, que para mim não é minha área, então aquilo é uma coisa que você tem que ler bastante. Você precisa de explicação, professor, faltava um monte.
mandava um assignment pra gente fazer em sala de aula. Eu disse, não, gente, calma, não dá, né? Sim. Aí eu comecei a me desanimar. Aí eu, no final do primeiro semestre ali, que era 1 ano, eu tinha visto para aquele 1 ano, Stamp 2, eu desisti. Quer saber? Não quero mais. Não vou mais pra aula. Vou juntar um dinheiro aqui agora, trabalhar, juntar um dinheiro, vou embora. Vou pra Portugal, alguma coisa assim. E aí eu comecei a fazer isso. Não fui mais pra aula. Desisti. E aí? Taquei o louco, desisti, não fui mais pra aula. Eu ia reprovar, óbvio, né? Mas aí você... Só que o que aconteceu? Começou a chegar perto do final ali, né? Eu comecei a pensar, nossa, acho que eu fiz bobagem. Porque eu não quero ir pra Portugal, eu quero continuar na Irlanda. Isso foi um curso, eu fiz uma escolha errada de faculdade e tudo mais. O que eu vou fazer agora? Aí eu comecei a pesquisar se eu poderia escolher um outro curso e aplicar de novo no próximo ano. Aí eu comecei a pesquisar e todos os lugares onde eu pesquisava falavam que não, que eles iam me negar o visto porque eles me deram visto. Eu simplesmente não fui mais pra aula, não tinha attendance para renovar. Sim. Por mais que eu trocasse de curso. Aí eu pensei, cara, eu vou tentar. Vou tentar. Um não, eu já tenho. Vou tentar o sim. Consegui uma outra faculdade. Essa eu vou citar o nome, porque eu gostei muito dela. Cita, não. Posso? Não, melhor não. Então tá bom. Então tá bom, deixa quieto. Eles não pagaram patrocínio, é verdade. Deixa quieto. Eu queria falar uma coisa, eu não gosto muito de cortar não, mas eu vou falar assim, com muito cuidado e com muito respeito também, porque a gente tem parceiros, né, inclusive brasileiros que estão no empreendedorismo e escolas de inglês e que é sério e tudo mais, né? Mas eu sempre aconselho o pessoal, tome cuidado com as escolas de inglês que vocês vão se vincular, com as outras escolas, porque existe a escola séria, né, a faculdade séria, que está ali para ensinar, mas a gente não pode fechar os olhos que também existe um comércio em troca de dinheiro por visto, né? Exato. E aí, quando você lida com um profissional que tem uma profissão e que quer entrar dentro da área de formação, se essa pessoa estiver numa escola que não é séria, que não está ensinando inglês, poxa, vai dificultar mais a vida. E brasileiro vai muito assim, vou pagar mais barato para ter o visto. Né? Tem que tomar cuidado, né, gente? É um conselho, né? Quanto que o barato vai te custar, né? E aí você vê, né? Foi 1 ano. Foi 1 ano, foi 1 ano perdido. Mas enfim, então, continuando sem citar nomes. Sim. Aí o que eu fiz? Não, eu vou tentar. Procurei, encontrei um outro curso, aí eu consegui um curso que era uma pós-graduação de International Business, que era 1 ano só, e te dava também os temperatures. Eu vou tentar esse curso, né? Também é na minha área. Eu fiz administração no Brasil, é como se fosse um upgrade da minha graduação no Brasil, vou tentar este curso e fiz lá o processo, fui aceito, né? Paguei todas as taxas e tudo mais, fiz o appointment na imigração. Na época não tinha essa questão de fazer tudo online, você tinha que ir lá. Fiz o appointment na imigração, vamos lá, né? Vamos tentar. Porque na imigração, eu não sei se ainda é assim, mas na época tinha muita coisa assim, depende de quem vai te atender, depende do humor da pessoa que vai te atender. Você pode pegar alguém bem-humorado, pode pegar alguém muito bem mal-humorado que vai te negar tudo, ou pode pegar uma pessoa muito bem-humorada que vai te falar sim pra tudo, né? Vou tentar, fiz o appointment, cheguei na imigração, tinha uma menina muito simpática, ela já me atendeu sorrindo, né? Ganhei o dia, eu acho, né? Cheguei pra lá, então... Eu fiz uma escolha errada, escolhi uma faculdade que eu não tô feliz. Eu realmente não fui mais pra aula, eu não tenho attendance. Mas eu encontrei um curso que eu realmente quero fazer numa outra faculdade e eu quero muito tentar fazer nela. Então, por isso que, mesmo sabendo que eu não teria suficiente attendance para renovar, eu fiz, mesmo assim, porque eu quero tentar essa outra universidade, eu quero mais uma chance. Você já chegou se explicando. Já cheguei me explicando, dei a real. Eu sou assim, eu já chego me explicando dando a real, porque eu gosto de ser prático, vou direto ao ponto. Sim. Ela olhou pra mim, ela olhou, ok. Carimbou meu passaporte, tudo, meu Deus. Beleza. Tá vendo? Se eu não tivesse tentado, tivesse ido embora, mas tentei, deu certo. Aí eu fiz mais 1 ano. Aí eu fiz 1 ano. Aí essa faculdade eu comecei ela no final de 2019. E essa foi graduação também? Foi graduação, só que ela é uma graduação que eles chamam aqui Level 8, que é como se fosse um upgrade da sua graduação. É 1 ano só. Ela não chega a ser uma pós-graduação, mas ela é um upgrade da sua graduação. Então, eu fiz ela com 1 ano. Eu comecei no final de 2019. Aí, em dezembro de 2019, veio a Covid e tudo mais. Seria o 2º semestre de 2019 e 1º de 2020. Aí, no 1º de 2020, eu terminei ela online, porque o Covid veio e aí você sabe, né, o que aconteceu. Sim. E aí, quando eu estava nesse último semestre aí de 2020, foi quando eu conheci a Marcela.
Pera aí, antes assim, aí eu já tô aqui pensando, pô, tudo isso aí demorou o quê? Uns 7 anos? Não, Uns eu 6 cheguei em anos? 2016, então, Ah, não. 2017, 1 ano, 18, 2 anos, 3 anos. 3 anos até eu entrar nessa faculdade, Sim, só que aí você terminou a faculdade em 2020. 2020. Tá, então uns 4 anos aqui de Irlanda. 4 anos, 4 anos. Tá, Tudo isso aí, uns 4 anos de Irlanda. então, aí, bom, a gente sabe, né, essa questão do visto. Quando o estudante chega aqui, principalmente a pessoa que deseja imigrar, ficar muito tempo, aí começa a ficar pensando, né, visto, 8 meses, aí depois 2 anos, aí depois, vou fazer a faculdade. Só que aí tem um limite, né? Então vai chegar uma hora que você vai precisar entrar no trabalho e tal. Até esse momento, você não tinha aplicado para ninguém, hora nenhuma. Pra ninguém, porque pra mim, eu tinha muito na minha cabeça, assim, de que pra você aplicar pra um trabalho na sua área, você teria que ter ou um Stamp 4 ou uma cidadania europeia. Porque eu cheguei a pesquisar, eu via muito, assim, divulgação em LinkedIn, Instagram e tudo mais, de empresas que te davam assessoria para você fazer a sua reinserção no mercado de trabalho aqui na Irlanda, mas elas falavam de uma forma muito assim que você, dizendo que você teria que ter Stamp 4 ou passaporte, elas focavam muito nesse pessoal, sabe? Então, dava a entender, assim, dava um desânimo, assim, tipo, eu tenho Stamp 2, eu não tenho passaporte, eu não tenho cidadania, eu não vou conseguir. Porque tinha, inclusive, assessorias ali que falavam assim, você pode até tentar se você tiver, mas a gente fala, é muito difícil, é muito difícil. Você tem que ter o Stamp 4, se você tiver o Stamp 4, tiver uma cidadania, vai ser muito mais fácil. Então, assim, eu me desanimava, então eu nunca tentei. Ou se a pessoa estiver numa área que é claramente critical skills, né? Tipo, uma área de TI ou... Exato, eu tinha muito essa coisa assim, eu não sou de TI, eu não vou conseguir. Tem muito essa coisa na cabeça dos brasileiros que chegam aqui, aqui é uma área boa para quem é de TI, ou da área da saúde agora também. Se você não não vai rolar. Tem muito essa coisa. Ô Marcela, mas é bom a gente até explicar isso, né? Porque tem muita gente que fica com receio de começar a procurar o trabalho na área, porque acha que é impossível conseguir, não é isso? Sim. Eu achei Não sou de muito TI. Sim, eu achei muito interessante o que o Gil falou, porque nas vagas, né, só aparece lá Stamp 4, cidadania, etc. Realmente, se a pessoa for olhar só para as vagas mesmo, é isso que vai estar. Porque ninguém quer trabalho, né, gente? Tem que lembrar assim, recrutador ganha pelo candidato que ele coloca no cliente. Então, ele quer o mais fácil, ele quer o que tem experiência, o que já tem documentação, o que tem disponibilidade para amanhã. Eles querem isso porque é assim que eles fazem o salário deles, né? Só que não é só quem tem a documentação, porque existem os vistos, existem os critical skills, existe o general skills. O governo quer a mão de obra, não que ele queira, mas ele precisa da mão de obra estrangeira porque não tem mão de obra suficiente, nativa, né? E isso não vai estar estancado, não vai estar lá para todo mundo ver. Mas uma vez que você vai com estratégia, você sabe negociar, e aí mais um conselho, Marcela Conselheira, né? A rainha dos Stamp Shows. O que vocês precisam, não é? A rainha dos Stamp Shows. A tua entrevista tem que ser tão boa de você falar assim, cara, esse currículo aqui, tudo isso daqui sou eu sou isso e mais um pouco, para no final o recrutador falar assim, uau, o que eu preciso fazer para te contratar? E aí você só explicar o processo do visto. E eu te falo, viu, o Fê, tem clientes nossos que o dono da empresa, muito simples, né, essas empresas menores, esqueceu de perguntar de visto, esqueceu de tudo, só fez entrevista e dale, e a pessoa lá só guardando o visto aqui na manga, né? Aí chegou no final, fala, cara, que bom, não sei o quê, você pode começar então, mas tem uma questão, qual que é a questão? Preciso de visto. Aí o cara, meu Deus, mas você falou só agora. Então tá, como é que faz Você isso não daí, né? perguntou? Não perguntou? E a pessoa conseguiu o visto de trabalho, assim, entende? Então, cara, tem que ir. E aí eu falo, não gritem que vocês são Stamp 2. Deixe sua informação. A hora que perguntarem, vocês respondem. Mas não fica falando, sou Stamp 2. Não, só grita se for passaporte vermelho. Senão vocês guardam. E aí fala assim, não, então, né? Sou Stamp 2, porém. Aí explica como que funciona, tá? Tem que ser esperto, gente. Tem que ter estratégia. Ô Gil, mas como é que foi então? Porque, assim, primeiro, né? Você tá falando aí que viu várias assessorias que você achou que não tinha te passado aquela confiança de, eles vão pegar o meu caso e vão me ajudar. Mas o que você viu ali que a Marcela falou?
a ponto de você falar, não, dessa vez, quem sabe eu converso com ela e aí isso me ajude. Uhum. Então, a Marcela foi engraçado, assim, não foi ninguém que me indicou, eu nem sabia, nem conhecia a Marcela, nada. Um dia foi pelo Instagram mesmo. Apareceu um advertisement lá, um anúncio pra mim no Instagram da Marcela, na época, e no anúncio dela falava que ela ajudava pessoas que tinham Stamp 2 a conquistarem uma vaga de trabalho na área na Irlanda. E aí eu entrei lá para acessar e daí ela contava a história dela, que ela também chegou na Irlanda, que tinha o Stamp 2 e que ela conseguiu trabalho na área, que ela trabalhava na área de contabilidade e tudo mais, e que hoje em dia ela trabalhava dando assistência, ajudando as pessoas também a conquistar a vaga deles na área de trabalho. E aí eu pensei, olha que interessante, porque todas as assessorias que eu tinha visto até então, elas praticamente falavam, a gente aceita vocês, mas vocês têm que ter um passaporte vermelho ou um Stamp 4. Sim. E aí a Marcela não, a Marcela... né? Pegava você ajeitado. Pegava, acolhia os Stamp 2. E eu pensei, vou mandar uma mensagem para ela. E aí eu mandei uma mensagem para ela, expliquei para ela o meu caso, a gente trocou uma ideia e tal, e aí ela pediu para eu mandar um currículo para ela, que ela queria analisar o meu currículo. Aí eu falei para ela, no Brasil eu nunca usei LinkedIn. Meu LinkedIn não tinha nada, não tinha informação nenhuma no LinkedIn. Aí eu mandei meu currículo para ela pediu um prazo para ela dar uma olhada no meu currículo. Ela olhou meu currículo e tal, acredito que deu ali uns 3 dias, mais ou menos. Ela retornou para mim, daí ela me falou, Gil, eu olhei teu currículo aqui, você tem muita experiência, e eu tenho certeza que você consegue um trabalho na sua área, sim. Você quer fazer uma assessoria com a gente? Aí ela me explicou como que funcionava a assessoria e tudo mais. Aí eu falei, Marcela, vamos fazer. E isso era durante a pandemia. Então, eu não estava trabalhando também na época, porque durante a pandemia, eu estava recebendo aquele auxílio do governo lá, Sim. Na época. E eu estava terminando a minha graduação também. Aí eu lembro que na época até eu comentei, Marcelo, eu estou terminando a minha graduação, eu estou bem busy agora aqui, bem ocupado com a graduação, então assim que eu terminar, eu vou entrar em contato contigo de novo. Aí quando eu terminei a graduação, eu acredito que as aulas terminaram ali no começo de junho. Aí no final de junho, eu mandei uma mensagem de novo para ela e a gente deu procedimento na assessoria. Aí ela fez meu currículo, o LinkedIn e tudo mais, aí as coisas começaram a acontecer. Quando você olhou o seu currículo, você devia estar usando o currículo para aplicar para trabalho em pub, essas coisas, né? Exato. Eu até tinha... Desculpa que tava caindo aqui. Eu até tinha o currículo profissional mesmo, assim, da minha área, só que ele estava no padrão brasileiro. Sim. E aí era totalmente diferente do padrão irlandês. E na assessoria da Marcela, ela explicava muito isso. Foi dos pontos que eu vi que ela anunciava lá que ela colocava o seu currículo para o padrão irlandês, para chamar a atenção dos recrutadores e tudo mais, porque existia um padrão irlandês para o currículo. Você não pode aplicar com o padrão brasileiro, que é totalmente diferente. Então ela trabalhou nisso também. Ela consertou meu currículo. Bom, aí beleza. Aí você, munido do seu currículo, seu LinkedIn já estava top, você olhava assim e falava, não, agora eu me contrataria. Você olhava e você pensava isso, né? Ou não? Ainda não estava 100%? Ainda não estava 100%, porque eu tinha a questão da confiança com o meu inglês. Ainda. Eu não me achava fluente no inglês. E tinha muito assim o medo, o que vão me perguntar, como que eu devo me portar, o que eu devo responder. E aí, com a assessoria da Marcela também, ela ajudou a quebrar esse gelo aí, porque ela também prestava esse serviço de te preparar para as entrevistas. Sim. A gente fazia simulações com entrevistas como se fosse um recrutador irlandês, então eu já sabia mais ou menos como que eu deveria me portar. Na verdade, não era uma decoreba, não é ela te explicar o que vão te perguntar, porque você não sabe o que a empresa vai te perguntar, porque recrutador muda, né? Cada recrutador tem uma estratégia diferente. Mas ela te preparava de uma forma assim... Por exemplo, um dos pontos que eu achava interessante, assim, ela começava pela questão do... Eu não sei como que traduz isso para português, Marcela, se você falar, mas você tinha a questão do elevator pitch. Você lembra do elevator pitch, né? Que é uma coisa que ela... pitch de elevador, o pessoal fala? Eu acho que é pitch de elevador, não é? Eu acho que é isso. Pitch é como se fosse aquela venda, né? Exato. Aquele texto rápido de venda que como se fosse assim, num caminho do elevador que dura ali 30 segundos, 1 minuto, que você tem que saber se vender. Exatamente. Se você encontrar o Bill Gates ali, ou sei lá quem, naquele elevador, você tem 30 segundos. Isso. Mas eu acho que em português fala pitch de elevador mesmo, né? Eu acho, não tenho certeza, que a gente fala elevator pitch mesmo, mas é isso. Então, basicamente era isso. Então,
ela te preparava ali para que você, no momento da entrevista, porque a primeira parte da entrevista normalmente que os recrutadores fazem é pedir para você falar um pouco de você. Então é o momento que você tem para chamar a atenção deles, para, né, de você vender o seu peixe. Então ela tinha essa questão dessa preparação também. E depois, Posso assim, posso dar uma palhinha sobre isso, Gil? Você me dá uma sim, licencinha? claro. Realmente, assim, elevator pitch, até hoje, a gente bate muito nesse ponto, né? Porque a primeira fase é o quê? É um telefonema. Sempre os recrutadores vão ligar. E o pessoal tem muito medo de atender telefone, porque tem medo de não entender. Só que, basicamente, quando você recebe uma ligação, a pessoa vai perguntar quem é você. Só que quer saber quem é você profissional. Não dá para começar a destrinchar a vida pessoal, não é esse Fala momento, assim, eu sou né? Gil, eu viajei lá pra Argentina, porque não é isso que ele quer saber, não. Vem para a Irlanda porque é o país mais barato. Típico. Porque é Irlanda, porque é barato. Porque é barato, né? Não é sobre isso. Então você tem que estruturar o seu pitch. Tem que estruturar o seu pitch para que numa ligação você fale ali 2, 3 minutinhos no máximo e o cara goste de ti e queira te levar para um próximo passo, né? Então, primeiro é esse, aí depois a gente vai destrinchando outras técnicas, mas a técnica de entrada tem que ser o elevator pitch, sempre. Sim. Então, aí ok. Currículo, bom. LinkedIn, bom. Inglês, mais ou menos. Inglês, mais né? ou menos. Mas na sua cabeça era mais ou menos. Aí você falou, mas aí você já estava, a Marcela já te preparou um pouco ali para as entrevistas, então já te deu um pouco de confiança ali. Aí beleza. Como é que foi que você viu, onde você viu a vaga, que você falou assim, não, agora eu vou aplicar para essa vaga? Não, então eu tive as preparações para entrevistas, foi em dezembro de 2020, e aí em janeiro eu esperei passar as festas de final de ano e tudo mais, porque, né, sabe como é, né, tudo fecha. Então em janeiro, no comecinho de janeiro eu voltei de férias e eu comecei a aplicar. Comecei a disparar. Eu pegava vagas lá de Assistant Accountant, Accounts Assistant, Accounts Payable, enfim, todas as vagas na área de contabilidade. Para todas as vagas, literalmente. Sim. Comecei a disparar o currículo. E pegava vagas no LinkedIn, pegava vagas no Indeed, todos esses sites de recrutamento. E aí um dia eu recebi um e-mail. Era uma empresa de software, uma empresa de TI, uma empresa de software lá de BlackRock. Me mandaram uma mensagem pedindo que gostaram do meu currículo e queriam agendar uma ligação por vídeo. Aí eu agendei a ligação por vídeo e tudo. Aí foi uma entrevista só. Começou a entrevista com o RH. Eu fiz o elevator pitch. Olha só, em primeira entrevista. Fiz o elevator pitch. Aí depois do elevator pitch, a menina do RH, a gerente do financeiro estava com ela. Aí a gerente do financeiro conversou comigo e a gente começou a entrar mais em termos técnicos mesmo, para ela saber se eu tinha experiência mesmo na área, fazer perguntas sobre contabilidade, técnico e tudo mais. E aí, elas terminaram a entrevista, elas me disseram, a gente tá para decidir aí, né, essa semana, a gente teve mais entrevistas e a gente vai entrar em contato independente da resposta. Sim. Isso foi numa segunda-feira. Aí na quarta-feira eu recebi a oferta de emprego no meu e-mail, uma carta de oferta de emprego. Primeira entrevista, a única entrevista que eu tive. Primeira entrevista, já foi a bala de prata lá, já matou esse negócio. Foi. Vale a pena ou não vale, gente? Treinar vale muito a pena, sabe? Valeu muito a pena. Da pessoa que nunca aplicava porque tinha medo, aplicou e conseguiu emprego na primeira entrevista. Cara, que coisa, né? É isso, preparação que a gente fala, né? Preparação. Porque justamente você demorou de aplicar. Sim. Talvez pudesse realmente, agora sou eu que estou falando o meu achismo, mas talvez você pudesse 2 anos antes ter conseguido algo. Mas seria muito mais aos trancos e barrancos, né? Como você fez a sua preparação de tudo, currículo, LinkedIn e a confiança pelas entrevistas ali, eu acho que isso foi o diferencial, né? Essencial, porque aí você chegou de primeira, já matou essa, né? Exatamente. Exatamente. Foi muito bom. Uma curiosidade também é que teve uma coisa na entrevista que eu não gostei. Não, mas não foi nada relacionado ao processo. Foi com relação à empresa.
a empresa, né, no momento da entrevista, eles falaram, o único problema aqui na nossa empresa é que a gente não aplica para permissão de trabalho depois. Você tem um visto já para trabalhar? Aí eu falei, tenho, porque eu tinha terminado a faculdade, aí eu consegui o visto 1G, que é o visto que você pode trabalhar full time depois que você termina a faculdade. Aí ela disse, mas você aí com você. Você tem que se virar quando acabar o seu visto aqui, você tem que vir com uma solução para nós, porque nós não vamos aplicar para trabalho. Aí eu pensei, cara, eu não vou dizer que não, porque isso é a porta de entrada. Eu posso mudar de emprego depois desse. Sim. Eu preciso de uma porta de entrada para eu começar, né, na área. Beleza, aceitei. Não, eu dou um jeito. Só que o que aconteceu? Eu comecei... eu não gostei muito da empresa. Não gostei da gerente. Ela não era uma pessoa muito, muito legal, muito bacana, não. A gente não bateu muito as nossas energias. Eu não estava muito feliz na empresa. E aí eu pensei, bom, né? Vamos começar a aplicar de novo. Eu não vou ficar aqui. Pelo menos agora eu ganhei um tempo. Eu já tenho uma experiência, vou começar a aplicar de novo. Aí, eu comecei na empresa no começo de 2021. Aí na metade de 2021, mais ou menos, eu comecei a aplicar de novo. Aí comecei. Disparei currículo. Aí eu lembro que isso estava rolando a pandemia ainda. Eu fui para o Brasil, fiquei 2 meses trabalhando de lá. E aí eu estava lá no Brasil, eu recebi uma ligação, um e-mail. Na ligação não, porque não estava funcionando no telefone, mas eu recebi um e-mail de uma das empresas que eu tinha enviado o currículo. E aí ela me falou assim, a menina do RH, a gente viu o teu currículo, a gente gostou, a gente pode marcar uma entrevista com você para segunda-feira? E eu ia voltar para Dublin no sábado. Ela disse, pode, vou estar em Dublin na segunda-feira. Aí, perfeito. Aí eu voltei do Brasil na segunda-feira, eu tive a entrevista com ela, com o RH. Aí ela gostou de mim e tudo mais. Ela agendou uma segunda entrevista com o CFO, gerente do financeiro. Aí fiz a entrevista com ele, acho que foi na quarta-feira. Na quinta-feira era depois do meio-dia, assim. Eu lembro que eu tinha saído pra almoçar, eu tava estressado pra caramba com a minha gerente, porque ela me estressava demais. E aí eu tava num dia daqueles, assim, que eu tava próximo de pedir demissão. Aí eu recebi a ligação, ela disse, a gente quer te oferecer um emprego. Nossa, eu dei, cara, que legal. posso começar amanhã. Então você nunca perdeu uma entrevista aqui. Não. Isso porque tá o inglês era invicto. ruim, Isso porque o inglês era ruim. Imagina se fosse bom. Não, tem mais uma história aí depois. Tem mais uma. Ô, Gil, deixa eu só fazer uma pergunta. Uhum. Você começou a trabalhar na pandemia remoto já? Ou você começou indo na empresa e depois deixaram você ficar remoto para você ir para o Brasil? Não, Como essa foi isso? empresa que eu trabalhei só 6 meses, eu comecei a trabalhar remoto. Ela era 100% remoto. Tanto que a minha gerente, eu só conhecia ela pessoalmente no último dia que eu fui entregar o laptop para ela. Nossa, ela conseguia se estressar mesmo assim, mesmo Nossa, remotamente. ela era terrível. Passava quase assédio moral naquela empresa, era terrível. Deus. Mas enfim, aí consegui um emprego, aí na mesma hora, assim, eu já mandei uma mensagem para ela, eu disse que eu queria falar com ela falou comigo, eu pedi demissão. Aí eu pedi demissão, aí eu ainda consegui uma semana de break, assim, aí comecei na outra empresa, e aí a empresa que eu tô até hoje. Na segunda empresa. Mas você falou que ia ter outra ainda. Tem, é que assim, essa empresa que eu estou hoje, vocês querem saber curiosidade, né? Todas aí, com as minhas entrevistas. Total. Teve um break de 1 mês dessa empresa. A gente terminou, mas daí teve um remember e a gente voltou. Não é muito comum isso, não, né? Não é muito comum. Então, eu comecei a trabalhar nessa empresa em 2021. Metade, acho que eu comecei lá, foi em agosto de 2021. Aí, foi em agosto de 2022. Também eu estava no Brasil, tinha ido para o Brasil. Estava trabalhando 1 mês de lá. E aí, do nada, eu não estava esperando, não estava procurando trabalho, eu estava feliz na empresa, eu estava gostando de lá, estava lá 1 ano já. E aí, só que eu já estava com uma preocupação. Eu não tinha falado para eles do visto. E eles acho que não tinham se dado conta, eu estava com 1G e eles não tinham se dado conta, porque como teve a pandemia, o governo prolongou o nosso 1G, para quem tinha 1G, por mais 1 ano. Então, eu acabei ficando com 2 anos de 1G, então eu ganhei tempo. Só que aí meu 1G, ele ia acabar no final de 2022. E era mais ou menos junho aí, eu não tinha falado para a empresa ainda. Nossa, acho que tá na hora de eu falar, né? Eu já tava com aquela preocupação na minha cabeça. Aí eu tava no Brasil, tava lá com meus pais, eu recebi uma mensagem de um recrutador no LinkedIn,
de uma empresa aqui de Dublin, também de TI, dizendo que gostaram do meu perfil, me convidando para uma entrevista. Aí eu já falei direto para eles assim, não, a gente pode fazer a entrevista e tudo mais, mas só tem um porém, eu não sou europeu, caso eu venha trabalhar com vocês, eu preciso de permissão de trabalho. Já pensando no meu visto que ia vencer no final do ano, né? Eles falaram, não, a gente tem um processo seletivo aqui para entrar na empresa, se a gente gostar, se você passar no processo seletivo, a gente está feliz em aplicar para tua permissão de trabalho. Aí, então, eu falei, não, beleza, vamos. Mas, assim, eu não estava ansioso, eu não estava me sentindo ansioso, aflito, eu preciso dessa vaga de emprego. Eu fiz... Também, né? Você falou, já passei em 2 agora. Pô. Não, eu estava feliz no meu emprego, eu não estava procurando emprego, mas o que me chamou a atenção foi a questão do visto, porque eu não tinha falado da minha empresa ainda, e essa empresa já veio para mim me oferecendo visto. Aí eu falei que sim, não, vamos fazer. Comecei a fazer o processo. O processo tinha 5 fases. Tinha entrevista com o RH, depois tinha entrevista com o CFO, tinha entrevista com o gerente. Aí tinha uma fase que tinha um assignment, tinha que fazer lá, resolver uns problemas lá de contabilidade, tipo uma prova mesmo, me mandar. Sim. E a última fase era uma apresentação de PowerPoint. Daí eu fiz a apresentação de PowerPoint, apresentei ela para eles e tudo mais. E aí, no final, eles vieram para mim, você foi aprovado, a vaga é sua. E agora, o que eu vou fazer? Aí eu fui pedir demissão na empresa, porque aí, pô, eu fiz o processo seletivo deles, agora eu vou ter que sair, mas eu não queria realmente sair. Aí eu fui falar lá, aí o meu gerente, o CFO no caso, ele me fez proposta, não queria que eu saísse. A gente gosta muito de você tem certeza que você vai sair, não sei o quê. Não, realmente, eu não estava procurando emprego, mas essa oportunidade veio para mim. E tem mais uma coisa, eu não falei para vocês, mas no final do ano agora, meu visto aqui na Irlanda vai acabar. Eu preciso de uma permissão de trabalho. E essa empresa veio até mim, ela já veio me oferecendo a permissão de trabalho. E é a forma que eu tenho de ficar na Irlanda. Daí ele falou, mas por que você não falou isso pra gente? A gente ia aplicar pra você também. Isso não é um problema. Aí eu, sério? Pois é, mas agora eu já falei sim pra eles. Eles, não, vamos fazer o seguinte, você vai lá, vê. A gente vai segurar a vaga aí por 1 mês. Se você não gostar de lá, você volta. Você jura? Juro. Que coisa. Juro. Aí eu fui, saí da empresa, eles me deram um cartão de despedida, eles me deram um presente, me deram um voucher da Ryanair de 300 euros lá para eu gastar na Ryanair. Mas eles já fizeram isso? Já fizeram isso querendo que eu voltasse, claro, com segundas intenções, óbvio. Mas é interessante. Sim. Aí fui lá na empresa, comecei a trabalhar na empresa, cara, só que a empresa que eu fui, ela era muito engessada, ela era muito cheia de coisa. Eu sou uma pessoa assim que eu gosto de colocar a mão na massa, sabe? Eu gosto de coisa mais prática, mais dinâmica. Eles tinham muitas reuniões, a gente tinha muitos, tipo, 5 reuniões assim na semana. Era muita coisinha assim que não é o meu estilo de trabalho. Por exemplo, a gente tinha reunião na segunda-feira, assim, toda segunda-feira tinha reunião com toda a empresa, aí eles escolhiam uma pessoa da empresa para apresentar um livro, um filme, uma coisa assim. Eu não gosto desse tipo de coisa. Eu não estava me sentindo confortável na empresa. Aí, um dia, o departamento da empresa, da minha antiga empresa, dessa que eu tô hoje, eles fizeram um happy hour e me chamaram pro happy hour. E aí eu fui no happy hour com eles, com meus antigos colegas, com o meu antigo gerente e tudo mais. E aí, nossa, né? O happy hour, na verdade, era só pra me convencer a voltar pro trabalho. Foi o que eu pensei. A gente bebeu, a gente jantou lá, a gente foi no pub, a gente comeu, depois a gente foi no pub, a gente bebeu e tudo mais. No final, minhas colegas ficaram todas bêbadas, foram embora e ficou só eu e o gerente. Aí ele veio conversar comigo, ele falou, como é que você tá lá na empresa? Você tá gostando? Daí eu disse, eu gostava mais da outra anterior. Ele disse, então volta lá com a gente. Ó, faz o seguinte, te dou até quarta-feira, pega meu WhatsApp aqui, pensa até quarta-feira, e aí se você decidir voltar, você me manda um WhatsApp e aí a gente vê tudo. A gente vai ver questão de visto pra você e tudo mais. Mas não, beleza. Aí fui pra casa, pensei bastante, fui trabalhar na segunda-feira, aí cheguei lá, olhei assim, não, gente, acho que eu vou voltar, eu realmente não gostei daqui. Mandei uma mensagem no WhatsApp pra ele, ele ficou muito feliz, a gente fez uma chamada de vídeo, ele ficou super feliz. E aí eu voltei, e aí eu tô lá. Eu tô lá, agora eu completei 3 anos lá, mas eu teve um break de 1 mês ali. Entendi. No meio. Uau, mas que esse break história, não hein? Que história. O happy hour volta Gil. Parabéns, Gil. Happy hour volta Gil, Foi uma pessoa que não tinha confiança no inglês, que estava muito tempo longe da área, né? A gente fica, acho que isso também influencia, tu ficar muito tempo sem trabalhar, né, na tua área. Eu fiquei 4 anos aqui trabalhando
em outros tipos de trabalho que não eram na minha área, sabe? E aí, então, para essa pessoa realmente você depois voltar e já passar de primeira, né? Pô, nas entrevistas, 3 de 3, né? É. 3 passou nas 3 É. também. Pô, parabéns aí. É Parabéns. realmente difícil, né? Porque a confiança demora, né? De você pegar e Sim. você voltar. Eu tenho certeza que hoje você está muito mais confiante aí de qualquer outra entrevista que você precisar Uhum. fazer mais tranquilo, né? Sim. Aí eu tô lá agora, tem esses 3 anos. Aí depois teve o processo do visto, né? Que Sim. foi foi uma outra história também, mais complicadinha. Porque aí eu tinha as opções, né? Eu voltei lá para a empresa e tudo mais. Aí eu voltei, acho que foi em setembro, e o meu visto ia acabar em dezembro. Então eu já cheguei lá, eu já falei, eu acabei de voltar, eu já preciso começar a providenciar essa questão do working permit, da permissão de trabalho. Aí eles falaram, não, você faz tudo aí, o que você precisar de documento, você pede pra gente, a gente faz. E essa empresa que eu trabalho hoje, ela é uma fábrica. Então, e ela é irlandesa, não é multinacional. E eles nunca tinham aplicado para ninguém. Então, eles não tinham a mínima noção de como funcionava uma permissão de trabalho. O RH nunca tinha aplicado para ninguém. Eu sou o único brasileiro lá. Eles até têm outros imigrantes, mas são europeus, de outros países da Europa. Tipo, tem poloneses, tem franceses, mas não europeus eu sou o único lá hoje, com permissão de trabalho e tudo mais. E aí, não, vocês deixem comigo. Eu vou correr atrás, eu vou fazer tudo, e aí eu só vou precisar da assistência com vocês com documentação, suporte e tudo mais. Não, beleza. Aí eu tinha as opções, né? Fui pesquisar, eu tinha as opções de entrar com o General Skills e com o Critical Skills. Eu queria o Critical Skills, porque o Critical Skills é bem melhor, porque você fica 2 anos ali, você pega o tempo fora, né? Só que daí eu tinha um porém, porque eu entrei lá nas regras do Critical Skills e técnico em contabilidade não poderia aplicar, somente bacharel. Porém, entretanto, todavia, existia um outro parágrafo lá que falava que se você for associado a um accountancy body, um órgão regulamentador da profissão de contabilidade, aqui da Irlanda ou do Reino Unido, enfim, você tá apto, né? E aí, acredito que foi a Marcela também que me deu uma dica, eu conversei com ela na época, e aí ela me falou a questão do AIA, porque o que acontece? Aqui tem um órgão que se chama ACCA, que é o mais popular, que a maioria das empresas na área de contabilidade, elas pedem que você faça essa qualificação, só que é uma qualificação longa, você precisa fazer exames, são 13 exames. Se você tem a formação na área, você consegue aproveitar algumas disciplinas ali, eliminar alguns exames, mas no meu caso eu teria que fazer praticamente todos, porque eu não era formado em contabilidade. Então a Marcela me falou, você tenta o AIA, porque ele é similar ao ACCA, e ele também é aceito pelo Departamento de Employment aqui da Irlanda, que é o órgão que te dá a permissão de trabalho. Ele também é aceito como órgão regulamentador, e eu ouvi falar alguma coisa, ou ela sabia, então, que eles tinham uma parceria, alguma coisa com o CRC do Brasil, que é o meu órgão regulamentador do Brasil. Eu sou técnico contábil, mas eu tenho CRC no Brasil. Então, dos requisitos dele é que você tivesse CRC. Você mantinha o CRC desde ativo. Você estava pagando lá tudo. Sim, eu mantenho ele ativo. Deixa eu fazer uma vírgula e aí o Gil continua. Segura, Gil, pra você não perder o fio da meada, tá? Claro. O que acontece, pessoal da contabilidade? Existe um órgão que chama IFAC, que esse órgão ele rege a contabilidade, ele rege os órgãos de contabilidade a nível mundial. E dentro do IFAC, a gente nem ouve falar muito desse órgão, porque ele não lida com o contador, ele lida com os órgãos contábeis, né? Dentro do IFAC, tem vários órgãos de vários países. No Brasil, o CRC está dentro do guarda-chuva IFAC. Na Irlanda, o AIA está dentro do guarda-chuva IFAC. Inclusive, outros países da América Latina também estão dentro do órgão IFAC. Por que eu falo da América Latina? Porque a gente tem muito brasileiro que traz os Spanishes para a gente ajudar, porque é o mesmo caso. Então, se tiver brasileiro que tem amigo Spanish, ou até algum Spanish escutando esse podcast, existe, tá? Ali, Bolívia, Argentina, os órgãos também estão dentro do IFAC. Uma vez que está dentro do órgão IFAC, o órgão AIA da Irlanda aceita a documentação. Fala, cara, nós dois, né? Vocês aí, a gente aqui, todo mundo é filho de IFAC, por que não a gente não se aceitar? E aí faz ali uma equivalência de documentação
o pagamento da taxa e o envio do currículo, etc e tal, e isso a pessoa se torna fully qualified, como a gente fala, né? Se torna um contador reconhecido na Irlanda, assim como pessoas que também fazem provas de outro órgão, como o ACCA, CPA, ACA, vários órgãos, tá? Dá igual. Qual que é a diferença, né? Já sabendo das perguntas de vocês. Marcela, mas nas vagas a gente sempre vê Fully Qualified do ACCA, Part Qualified do ACCA, a gente não vê muito o AIA. Por quê? Em reuniões com eles, tá? Com órgãos. Um pouco é politicagem, e aí não cabe a nós discutir o que eles têm de acordo, né? Não é nosso. E também porque, entendam, uma vez que você faz todas as provas de algum órgão, como o ACA ou o ACCA, você está estudando a contabilidade do país. É fair enough, é justo, né? Agora, o Sim. outro é a confiança do que você sabe no teu país de origem para você aplicar dentro da Irlanda. Aí, por isso que eu sempre falo para o pessoal, entre na empresa, como dá, entre como Stamp 2, entre como Stamp 1A, que é de contabilidade, entra como você conseguir, faça as provas se for necessário, 2, 3 provas, 1 ano de prova, enfim, porque se a empresa não tiver lá, eu aceito o AIA, tudo bem, então entra como dá, mostra serviço, crie relacionamento, faça igual o Gil fez, que fez todo mundo se apaixonar por ele, e aí quando todo mundo tiver aí caído de amor por vocês, fala, cara, sabe de uma coisa? Eu tenho uma certificação de Fully Qualified. Vamos aí negociar um visto? Porque aí, se o gerente já gosta de você, fica mais fácil, tá? Então, também uma outra estratégia aí para vocês. Beleza? Continua, Gil. Então eu tinha a próxima fase agora era resolver essa questão ali da minha formação para eu ser apto a aplicar pro Critical Skills, né? Então o que aconteceu? A Marcela me falou, né, do AIA, porque ela achava que eu conseguiria, que eu poderia, tinha a chance de conseguir, porque como eu já tinha CRC no Brasil, independente se fosse técnico ou bacharel, ele era o requisito que o AIA precisava para me deixar eu fazer parte como membro, entrar como membro, né, para eles. Então o que eu fiz? Mandei um e-mail pro AIA. Aí a menina que recebeu meu e-mail, ela me mandou, não, você não está apto porque você é técnico. A gente aceita somente bacharel. Aí eu, pensei assim, não, mas essa menina, ela deve ser a menina da recepção que recebeu meu e-mail, ela tá com preguiça. Entrei no site da AIA, eu não sei como que foi lá, eu revirei no site da AIA lá, e eu consegui um e-mail de uma outra pessoa que parecia ser uma pessoa mais cabeça lá dentro, mais sênior lá dentro. Mandei o e-mail, até lembro o nome dela era Constanza. Mandei um e-mail para Constanza e expliquei para ela, então, eu queria muito fazer parte do AIA, eu sou técnico em contabilidade, mas eu tenho CFC no Brasil. Eu mandei um e-mail aí antes, a outra pessoa que me atendeu falou que não é possível, mas eu vendo que os requisitos que vocês pedem é você fazer parte do CFC no Brasil, e eu sou. Você saberia me dizer se eu teria alguma chance, alguma coisa? Ela demorou para responder, acho que uns 2 dias. Aí ela respondeu, ela disse, eu me reuni aqui com o pessoal daqui, não sei o que, a gente vai aceitar seu membership. E aí ela me passou os procedimentos que eu tinha que fazer, eu precisava de uma carta da empresa, gerente, me indicando, alguma coisa assim, eu não lembro direito qual eram o procedimento, os documentos que ela pedia, mas eu providenciei tudo, entrei lá, fiz um pagamento, tinha que fazer o pagamento da anuidade já, e aí eu aceitei, eles me mandaram um certificado. Boa. E aí era o requisito que faltava para eu entrar com o Critical Skills. Pô, então é bom você falar isso também para as pessoas aí de contabilidade, que eu tenho certeza que tem muita gente de contabilidade aí escutando esse podcast, vai saber que tem uma possibilidade também, mesmo que a pessoa seja técnico. Exatamente, contanto que você tenha o CFC no Brasil. É uma questão de você entrar lá né, no AIA e conversar com a pessoa lá e mostrar evidência. Eu lembro que ela pediu também essa declaração, tipo uma certidão negativa, acho que para ver se você está em dia com as mensalidades no Brasil, com o CFC e tudo mais. Ela checou isso, e aí estava tudo certo, e aí ela me forneceu o certificado. Aí eu só pago unidade todo ano, tenho que fazer todo ano as provas, que eles chamam o CPD, que é umas provas de qualificação que você tem que preencher 20 pontos todo ano para manter a seu membership lá. E aí eu continuo com eles. E haja fé também, né? Que você estava pagando lá o CRC lá desde esse período todo que você não estava trabalhando aqui. Você continuou pagando. Continuei pagando anuidade. Nossa. Tem gente que não tem mais o CRC ativo, mas dá para ativar de maneira online, tá? O pessoal que já está na Irlanda e desativou,
conseguem ativar online. Não, eles são bem acessíveis. Se você, É. por exemplo, tiver com uma mensalidade atrasada um ano lá, você paga e eles reativam. Ah. É. Pô, mas que bom, né? Que bom que tudo isso aconteceu aí. Hoje, agora você saiu realmente do Stamp 2 para o Stamp Stamp 1, 1, Critical Skills. Critical Skills. 2 anos depois, consegue o Stamp 4, Isso. que isso praticamente dá plenos... É como se fosse um cidadão comum, pode mudar de Exato. trabalho e tal. São 21 meses, você com 21 meses de Critical Skills, você já pode, porque na verdade você ganha 2 anos de permissão de trabalho, Sim, mas com 21 meses você já está apto a aplicar para o Stamp 4, o Stamp 4. isso aí. Eu, no caso, eu pretendo aplicar agora, no final do ano, e aí, depois com o Stamp 4 você está livre, você pode, se eu quiser, eu posso trocar de emprego e tudo mais. Então, é mais Muito mais bom. tranquilo, mais de boa. Pô, Muito bom. então, Gil, parabéns pela sua história aí, viu? Obrigado. Bem legal. Pra gente ir finalizando aqui. Bom, primeiro eu queria perguntar assim, o que você teria feito diferente? O que você teria mudado aí na sua trajetória? Uhum. Na minha trajetória, eu teria não teria esperado tanto tempo para aplicar para vagas. Teria procurado uma assessoria antes, mas é como eu te falei, acho que me desmotivou ali foi a questão mesmo de as assessorias que eu via, elas me passavam a impressão de que eu não teria chance porque eu não tinha cidadania europeia ou um Stamp 4. Então, hoje, com a experiência que eu tenho hoje, eu teria aplicado antes, mesmo eu tendo o Stamp 2, então acho que eu teria ganho, talvez com um ano aqui eu já tivesse conseguido emprego, se eu não tivesse essa barreira, esse medo. E também o que eu diria sim é a questão voltando na questão do inglês ali. Acho que eu vejo muitos brasileiros, a galera se limita muito, deixa de tentar novas possibilidades, de novas oportunidades, porque não se sente confiante com o inglês. E de novo, se você tem um inglês que você se comunica, ele é o suficiente para você se desenvolver. Por exemplo, o meu inglês hoje, eu sou fluente em inglês, eu me considero fluente em inglês, é tudo mais fácil, mas eu consegui essa fluência depois, trabalhando com os irlandeses e tudo mais, convivendo. Mas para você entrar lá na empresa, você tendo um inglês que você consiga se comunicar, é o suficiente, porque o que importa mesmo para a empresa é que você tenha as qualificações, as skills, o conhecimento, as habilidades para trabalhar, entende? E é isso. E qual ponto, assim, específico, eu acho que o diferencial, o que a Marcela mudou, assim, na sua carreira especificamente? Na minha carreira, confiança. Confiança e... Como é que eu vou te falar? Acho que esperança. Esperança. Quando eu conheci a Marcela, eu estava uma pessoa sem esperança. Eu estava pensando em voltar para o Brasil. Ela me deu esperança. Sim, foi aquela faísca. Aquela faísca. Ela me deu esperança e eu consegui meu stamp. Estou aqui. Em breve aí eu vou estar com a minha cidadania irlandesa já, se tudo der certo. E graças a Marcela. Por isso devo muito a Marcela, porque a Marcela foi um anjo que caiu do céu na minha vida, assim. Foi aquele vídeo do Instagram dela fazendo uma story na rua, falando que ela saiu do Stamp... saiu do Stamp 2 pro Stamp 1, foi daquele vídeo ali que me salvou, que me deu esperança e que me fez estar aqui até hoje. Pô, que legal, hein? Uhum. Ai, quando eu vejo meus vídeos antigos, gente, eu falo, cara, eu era uma menininha assim, ó, falando toda cheia de esperança, né? Agora, não tem muitos anos, mas o negócio traz tanta responsabilidade que a gente sente-se uns 20 anos mais velho. Eu falo, cara, eu já tenho tanta responsabilidade. Eu gosto de ver meus vídeos antigos. Inclusive, eu quero até falar para o pessoal que está assistindo, olha só, eu era Stamp 2 e eu recebi vários negativos também, como o Gil, sabe? Ah, você não consegue, você não tem Stamp 4, você não tem cidadania. E, cara, deu muito certo para mim, deu muito certo para o Gil, deu muito certo para tanta gente. Hoje, eu tenho uma empresa, graças a Deus, uma empresa de sucesso, uma empresa que já atendeu milhares de brasileiros, outras nacionalidades, uma empresa que ela não para de crescer, sabe? E quem era eu? Eu era só uma Stamp 2, sabe, gente? Então, assim, não deixe o pessoal limitar. Ah, você não tem Stamp 4, você não tem inglês, você não tem cidadania, você tem pouca experiência, você está muito tempo fora do mercado, Cara, não escuta essas vozes. Vê o que você quer da tua vida, porque as pessoas são muito passageiras, as pessoas vêm e vão,
quem te desanima hoje, daqui 1 ano, daqui 6 meses, nem vai fazer mais parte da sua vida. Então não tem nem que dar ouvido para essas pessoas, porque não vai fazer parte da sua vida. Quem vai fazer parte da sua vida é você. Porque ou as pessoas vão, ou às vezes as pessoas vão literalmente da terra, literalmente. Então a gente não pode se apegar a ninguém, gente. É assim, o que eu quero da minha vida, entendeu? E deixar a vida trazer o que tem que, tem que chegar até nós, sabe? Eu gosto muito de motivar vocês, quem está no Brasil, quem já está na Irlanda, vai para cima, a dificuldade vai vir, não é fácil para ninguém, mas a gente consegue, viu? Todo mundo consegue. O É brasileiro isso tem aí. garra. Olha, É então isso. eu quero dar um recado para você que está aí, às vezes está como estudante ainda, ou às vezes não saiu ainda do Brasil, mas quer fazer esse planejamento de carreira para a pessoa que está no Brasil ainda. Tem muita gente que já vem com a visão de longo prazo, que quer chegar aqui e não quer perder muito tempo. Ó, Gil, não tô dando nem direta para você, né? Mas a pessoa já quer ali no segundo ano, depois que o inglês já está bom, começar a aplicar e quem sabe sair realmente do Stamp 2 e ir para o Stamp 1. Então, entra nesse site aí, olha, boulderpodcast.com/M2, é M2, né? Mas eu estou falando aqui para facilitar para você. boulderpodcast.com/M2. Clicou lá, vai direto para o WhatsApp da M2 e vai conversar com a Marcela ou com o pessoal lá, com a equipe da M2. E assim, quem sabe, já se preparar melhor, ajustar o seu currículo, ajustar o LinkedIn e ganhar confiança na hora de aplicar para as vagas, não é isso, Marcela? Perfeito, é isso mesmo. A gente está aqui esperando vocês, tá? Tudo aí que falar de currículo, LinkedIn, preparação para entrevista, consultoria de visto, outros serviços também que a gente tem em parceria com outros fornecedores. Tá aqui, é uma família, tá? A gente vai cuidar de vocês. E eu quero aproveitar, ô Gil, quero te agradecer pela sua amizade, viu? Porque eu sei que a gente Imagina, acabou desenvolvendo aí uma amizade, né? E o Gil imagina. ganhou um emprego, visto e uma chicletinha, que eu sou grudada no Gil. Onde ele tá, eu tô, Gil, você está aí, sei o quê, né? Tô bem chicletinha. Eu acabo desenvolvendo amizade com os clientes, né? Gosto muito, assim, do pessoal. E eu quero agradecer publicamente aí, porque o Gil são vários anos aí já de amizade e adoro ele. Final de semana ele tá lá tocando as músicas dele, tuts, 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 que ele tem uns tuts, tuts, viu, Boulder? Tem uns tuts, tuts lá que eu fico só escutando ele naquela caixa de som. Eu adoro. Agil pelo mundo. É isso aí. Quer divulgar também o Instagram? Eu Por sei que você tem um favor. Instagram aí. Ah, não, eu tenho um Instagram de viagens que eu posto dicas de viagens. Se alguém quiser curtir lá, é Divulga. @Gil no Mundo. Gil no Mundo. Gil no É isso mundo. aí. Pô, então, Gil, obrigado aí novamente. Parabéns aí pelas suas. Foi várias. As entrevistas que faz aí você passa, né? Então, tá expert. Esse aí já tem o selo aí, expert, né, Esse né, daí Marcelo? tem. Esse daí tem. Esse daí é show. É É isso isso, eu aí. adoro o Gil. Coraçãozão aí, ó, pra Também, ele. também. Obrigadão. É isso aí, galera. Então, não esquece aí, olha, essa série aí de entrevistas da M2, do Stamp 2 ao Stamp 1. Então, do Stamp 2 ao Stamp 1, na verdade, né? Então, se você tá gostando dessa série aí, deixa o like e para não perder os próximos vídeos, se inscreve aqui no Boulder, tá bom? Quero agradecer novamente aí a Marcela e ao Gil. Obrigado, Obrigado. galera. Obrigada, Fê. Obrigada, Gil. Obrigado. Beijo, Valeu. Manda um Bruno. tchau ali naquela câmera ali. Manda um tchau aí, Marcela, também na câmera. Tchau, Tchau, gente. gente. Valeu. Beijo. Tchau.